Antes de seguir para o vídeo de hoje, eu preciso me desculpar com vocês, porque no vídeo anterior eu citei o nome do Afshin como Afshin Ziafat, quando na verdade o nome dele é Afshin Javid. Os links na descrição para que vocês possam conhecê-lo já foram corrigidos. E no vídeo de hoje sim, traremos o testemunho do muçulmano Afshin Ziafat, que perdeu sua família depois de ser deserdado pelo pai, após declarar sua fé em Jesus. Mais uma vez eu peço desculpas pela troca que eu fiz dos sobrenomes, e que vocês possam ser abençoados com mais esse riquíssimo testemunho. Olá, meu nome é Afshin Ziafat. Eu sou pastor da Providence Church em Frisco, no Texas, e adoraria compartilhar com você como vim a conhecer o chamado de Jesus Cristo para segui-lo. Em Mateus 16, versículo 24, Jesus diz a seus discípulos que se alguém quer vir atrás de mim, deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. E então você vê que o chamado de Cristo não é apenas sobre acredite nas coisas certas sobre mim, mas siga-me. E segui-lo implica um custo. Ele diz, você tem que negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Muitas pessoas não querem falar sobre essa parte. Elas querem a parte da vida, a parte da bênção, mas elas não querem falar que o primeiro chamado é para tomar a sua cruz e para entregar a sua vida agora. Não me entenda mal, o dom da salvação que Cristo oferece é um dom gratuito que não deve ser conquistado. Mas não é fácil acreditar em uma pessoa chamada Jesus e no que ele fez. E esse deve ser o compromisso da sua vida, calcular o custo e segui-lo. Em Lucas capítulo 14, a escritura diz que uma grande massa de pessoas estava seguindo a Jesus. Ele se volta para eles e lhes diz, se alguém quiser me seguir, deve odiar seu pai, mãe, esposa, filhos e até sua própria vida para ser o meu discípulo. Ele deve renunciar a tudo que tem para ser meu discípulo. Ele diz que qualquer homem que queira construir uma torre deve primeiro se sentar e calcular o custo e ver se tem o suficiente para terminá-la, para que não comece a construí-la e não consiga terminá-la. Então, o que Jesus está dizendo é que há um custo. E essa é uma linguagem muito forte. Quer dizer que Deus odeia a família e quer destruir a família? É claro que não. Deus ama a família e criou a família. Mas o que isso significa é que o precioso relacionamento de uma família não deve se interpor entre nós e seguir a Jesus. E que isso seria algo que olharíamos e até mesmo odiaríamos em comparação com o nosso amor e o nosso compromisso de seguir a Jesus, não importando o custo. Então alguém pode dizer, bem, onde está a boa notícia em que eu tenho que perder a minha vida? A boa notícia está no próximo versículo, logo após Jesus dizer, pegue a cruz e siga-me. E no versículo 25 ele diz isso para qualquer um, que se alguém quer salvar a sua vida, ele a perderá, e quem perder a sua vida, a encontrará. E essa é a esperança do Evangelho. Se você tentar se apegar à sua vida, na verdade está a perdendo. Mas se você tomar a sua cruz, então você encontrará a vida. E eu acrescentaria que não será a vida que você terá para si mesmo, mas é a vida que você deseja. Será uma vida usada para a glória de Deus. E será uma vida usada para os outros conhecerem Jesus. Isso é o que eu não sabia quando me tornei cristão. Eu nasci em Houston. E quando eu tinha 2 anos de idade, a minha família se mudou para o Irã, de onde meus pais são. Quando eu tinha 6 anos, a Revolução Islâmica do final dos anos 70 atingiu o país. E nós nos mudamos de volta para Houston. Eu não falava inglês, eu falava Farsi. E então um professor de inglês, que me ensinava o idioma inglês todos os dias lendo livros, me deu um pequeno Novo Testamento, na 2ª série. Eu li esse Novo Testamento 10 anos depois. E foi assim que eu cheguei à fé em Cristo. E por causa da minha nova fé em Cristo, eu decidi esconder a minha fé da minha família. Eu tornei o meu compromisso com Cristo público em uma cruzada evangelística. E ao voltar para casa deste evento, foi quando eu pensei, o que eu vou dizer ao meu pai? O que eu vou dizer à minha família? Meu pai sempre foi a pessoa mais importante da minha vida, a pessoa que sempre admirei. E por isso, eu tenho vergonha de te dizer, mas eu decidi esconder minha fé dele. Eu saía escondido para ir à igreja. Eu escondi a correspondência da igreja que eu frequentava e a minha Bíblia. E um dia, finalmente, o meu pai descobriu. Ele viu minha Bíblia e viu outras evidências em minha vida. Ele me chamou e disse, o que está acontecendo? Existe algo diferente em você. E eu disse, pai, eu sou um cristão. E ele respondeu, quê? Não, você é jovem, você é muçulmano e sempre será um muçulmano. E eu disse, pai, a Bíblia diz para eu confiar somente em Cristo, para minha salvação. E eu sou um cristão.
E meu pai respondeu: Afshin, se você vai ser um cristão, então você não pode ser mais meu filho. E foi isso que me pegou pela primeira vez. Tudo em mim queria dizer: esquece, eu vou ser muçulmano, porque eu não quero perder o meu pai. E eu compartilho isso para que você saiba que eu não estou me gabando hoje, porque até eu fiquei surpreso quando abri a minha boca e disse: Pai, se eu tiver que escolher entre você e Jesus, eu escolho Jesus. Se eu tiver que escolher entre o meu pai terreno e meu pai celestial, eu escolho meu pai celestial. Então meu pai me rejeitou na hora. Eu subi para o meu quarto e este é o momento decisivo da minha vida. Eu disse: Deus, como tu podes fazer isso comigo? E Jesus, se tu és real, como tu podes tirar o meu pai de mim? E o Senhor me levou a uma passagem das Escrituras em Mateus 10, onde Jesus diz que quem me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei diante do meu Pai no céu. Mas quem me negar diante dos homens, eu o negarei. E Jesus continua dizendo: eu não vim trazer paz à terra, mas uma espada, pois eu vim virar o homem contra o seu pai. E eu estava lendo isso logo depois que o meu pai me deserdou. Isso tinha acabado de acontecer comigo. Ele continua e diz: eu vim virar a filha contra sua mãe, e os inimigos de um homem serão os membros de sua própria família. Quem ama seu pai mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, novamente, quem encontrar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida, a encontrará. E foi quando eu entendi pela primeira vez o que significa ser um seguidor de Cristo. Eu desejo muito que as pessoas saibam que há um custo para seguir a Jesus. O que está custando para você segui-lo? Pode ser que aquilo em que as pessoas estão se apegando é o que as está impedindo de ter uma vida vívida para a glória de Deus. Para mim, foi meu pai. Para você e para outros pode ser outra coisa. Eu penso no jovem rico que veio a Jesus e disse: o que devo fazer para herdar o reino? E Jesus lista alguns mandamentos. E nós estamos muitas vezes em uma cultura cristã e meio que guardamos os mandamentos. E este cara diz: eu guardei os mandamentos. E Jesus diz: tudo bem. Então, venda todos os seus bens, dê-os aos pobres, venha e me siga. Veja, Jesus sabia quem realmente era o Deus deste homem. Então a Bíblia diz que este homem se afastou de Jesus triste, porque ele tinha grandes posses. Que pena que ele possuía grandes coisas que ele não estava disposto a perder. E ele perdeu o maior bem da vida. Então, o que estamos segurando conosco? Nosso povo tem que aprender que quando você perde a sua vida, você a encontra. E para mim, eu tive que perder a minha família para seguir a Cristo. E Deus, na faculdade, me deu um colega que também era um ex-muçulmano e que também foi rejeitado por seu pai. E Deus me levou para o seminário. Me enviou um homem que pagou todo o meu seminário. Era um homem de negócios em Dallas. Me deu um cargo em uma igreja para ser estagiário e depois para ser pastor da faculdade. Ele me deu um ministério de pregação de 15 anos, onde viajei por todo o país, preguei o evangelho, vi muçulmanos chegarem à fé em Cristo. Minha história foi publicada em revistas que passaram por todo o mundo. E por quê? Porque eu sou um ministro incrível? Um orador? Um pastor? Porque eu tenho um ótimo currículo? Não, é porque Deus tinha um plano para a minha vida. E eu acredito que quando perdemos a nossa vida, é quando encontramos a vida que Deus quer que tenhamos. Uma última coisa. O que é incrível é que hoje o meu relacionamento com meu pai está restaurado. Ele ainda não é um cristão, eu estou lutando por isso. Mas além disso, um ministério chamado Ilan, na Inglaterra, chegou ao Irã com o evangelho. Eles descobriram sobre mim e vieram e fizeram parceria comigo. E agora eu vou para o Oriente Médio. Não posso entrar no Irã, mas vou para um país vizinho, onde homens e mulheres que aceitaram a fé em Cristo estão indo para lá serem treinados. E eu os treino. E eles voltam para o Irã. Eu não sou o único. Há vários de nós que os treinam, mas eles voltam para o Irã e plantam igrejas clandestinas hoje. E o que é incrível é que hoje eu poderia ser um médico e ter o meu pai orgulhoso de mim se eu mantivesse a minha vida. Mas, pela graça de Deus, eu mesmo tomei a minha cruz e sigo a Jesus para entregar a minha vida. Hoje eu faço parte de um ministério impactando a nação de onde a minha família veio. E então, quando perdemos a nossa vida, acredito que nossa vida é alavancada e usada para a glória de Deus, para que outros conheçam a Jesus. E então, é isso. Para estarmos em nossa missão e fazer evangelismo, devemos primeiro calcular o custo e seguir a Cristo.